Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala Debate. Em meio ao conturbado cenário político do Brasil e a toda a agitação que ultrapassa comissões no Congresso, ganha as ruas e chega às mais diversas rodas de conversa, nos perguntamos: quem, nesse momento, de fato, nos representa? Você se sente representado por algum dos 35 partidos políticos ou se identifica com algum projeto partidário específico? Pesquisa recente do Ibope Inteligência, realizada em fevereiro de 2016, revela que 46% dos brasileiros não têm simpatia por nenhum partido político. Para falar sobre esse assunto, convidamos Isabel Lustosa, ela que é historiadora e pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Zé. Obrigado pela presença. Obrigada. E também conosco Simão Schwartzman, ele que é pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro. Como vai, Simão? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela presença. Prazer. Eu vou começar esse debate com uma abertura que a gente tem aqui, trazendo um contexto que data de 1964, para a gente poder trazer para vocês as primeiras reflexões. Abre aspas. Expressão política da Revolução de Março de 64 que uniu os brasileiros em geral contra a ameaça do caos econômico, da corrupção administrativa e da ação radical das minorias ativistas. A Arena é uma aliança de nosso povo, uma coligação de correntes de opinião, uma aliança nacional. Fecha aspas. Assim se definia a Aliança Renovadora Nacional, ou o Arena, partido político criado em 1965 como forma de sustentação ao governo militar instituído a partir do golpe de 1964. Acabava naquele momento o multipartidarismo. Durante os anos de 1966 e 1979, duas correntes políticas deflagraram ali as principais discussões da época. De um lado, o Arena, do outro, o Movimento Democrático Brasileiro, tradicionalmente conhecido como MDB, com os opositores ao regime militar. Isabel, eu te faço a pergunta, olhando ali para a nossa história recente, né, o Brasil que há pouco tempo, digamos assim, conquistou a sua democracia. Como é que você interpreta essa relação do brasileiro com o partidarismo, com a representatividade partidária, tendo como base essa experiência de 64 para cá e o que está acontecendo hoje? Boa noite para você. Boa noite, Zé. Bom, 64 é um cenário especial, né? A própria fundação desses partidos é bastante artificial, né? Ela surge a partir das diretrizes dadas pelos golpistas. Assim, até ali vocês podem ir. Então, dentro desse arranjo, de alguma forma e ao longo do tempo, mesmo que você tenha enfrentado aí 68 com o AI-5, o MDB foi se constituindo, não nasceu assim, mas foi se constituindo como uma força de oposição. E foi essa força, né, a força possível, porque o resto da resistência democrática foi feita nos subterrâneos, foi feito pela imprensa alternativa, pelos movimentos sociais, por essa febre que foi tomando conta das pessoas contra o golpe, contra a ditadura, contra a repressão, né? O MDB representou isso, desde 68, com a perseguição e a morte de deputados, né? O caso do Moreira, enfim, do deputado que provoca a situação dramática ali em 68 e que depois, né, durante os anos que vêm até a anistia, até o movimento das diretas já, é o MDB, depois transformado em PMDB, que conduz esse movimento aí sob a liderança do Ulisses Guimarães, um personagem histórico associado à história do MDB. E aí sim, é um MDB e depois PMDB bem diverso do que a gente vê hoje. Simão, do momento da anistia da Assembleia Constituinte depois em 88, como é que você analisa a Constituição partidária brasileira, né, para trazer nesse cenário que nós estamos? Dá para definir como é que o Brasil amadureceu nesse processo? Olha, nós temos um sistema partidário muito permissivo, não é? Quer dizer, há uma ideia de que todas as pessoas, todos os grupos podem se representar, né? Mas o que acontece é que, na prática, os partidos políticos têm muito pouca identidade do ponto de vista de uma ideologia, de um projeto, de um programa. Não é? Em sua grande maioria, eles são simplesmente uma organização de conveniência. Não é? Eu acho que isso não é todo o sistema político, e alguns partidos têm, evidentemente, uma conotação um pouco mais clara.
o caso o próprio PMDB, que herda, não é a memória do tempo da luta contra os militares, o PSDB, que é um braço, uma costela, digamos, do PMDB que sai e se organiza a partir daí, o PT, que surge mais tarde, não é? Representando uma ligação principalmente com os sindicatos. Então, existe um sistema partidário com alguns partidos que representam alguns setores da sociedade, que trazem uma certa identidade com a memória, né, dos anos da ditadura, e isso mais ou menos conforma o sistema político brasileiro. Curiosamente, o Brasil não tem um partido claramente de direita. Não é que tem pessoas mais conservadoras, partidos que, de alguma maneira, representam entre seus membros pessoas mais conservadoras, mas você não tem um partido que se coloca explicitamente como um partido conservador. Não é? Que é uma característica interessante do sistema político brasileiro. Vamos dar uma olhada na reportagem para trazer para vocês mais informações sobre essa pesquisa do IBOP a respeito da representatividade dos partidos brasileiros e o povo. O brasileiro nunca se sentiu tão pouco representado pelos governantes do país. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo IBOP no último mês de fevereiro. Pelo estudo, 46% dos entrevistados não têm simpatia por nenhum partido político. Esse é o pior resultado desde 1988, quando a pesquisa foi realizada pela primeira vez. De lá para cá, muitos fatos políticos contribuíram para mudar a percepção dos brasileiros sobre os partidos. Desde 2013, por exemplo, ano em que estouraram os mais recentes escândalos de corrupção envolvendo os principais representantes do governo, o índice de confiança nos partidos políticos vem caindo. Mas, para além da crise política, os governantes enfrentam uma crise de representatividade. Em 2015, 69% dos eleitores não tinham qualquer identificação com nenhuma das 35 legendas que compõem o sistema partidário. Ainda segundo o IBOP, somente 2% da população sabe quantos partidos existem no Brasil e 84% acreditam que existem partidos demais. Entre as principais razões para a falta de credibilidade da população nos partidos políticos estão a frustração dos eleitores no desempenho das legendas, a infidelidade partidária, os recentes escândalos de corrupção, a falta de projetos políticos e a incapacidade das legendas em identificar e representar temas de interesse dos cidadãos. Isabel, sobre um desses números, 2% dos brasileiros não tem noção completa de quantos partidos existem no país. Como é que você interpreta um número como esse, analisando a politização do brasileiro necessariamente associada ao conhecimento de uma legenda ou não? Não tem necessidade de se conhecer uma legenda. Eu não sei quantos números de partidos existem para começar. 35. Porque toda hora, quando você menos espera, surge um. Mas eu acho que, na verdade, é o sistema de financiamento dos partidos políticos que criou, são vícios que foram surgindo ao longo da história partidária. Na verdade, quando começou essa história, como Simone disse aqui, você tinha um PT que claramente defendia bandeiras dos partidos dos trabalhadores, vai se colocar à esquerda, mesmo não sendo necessariamente de esquerda, tem muitas correntes da esquerda que se juntam no PT a partir de 81, quando o partido é fundado, depois um partido social-democrata, com o PSDB, que sai do PMDB, mas, na verdade, ao longo desse tempo, transformações nos critérios de formação do partido, o financiamento pelo próprio Estado dessa máquina partidária fez com que isso se tornasse uma caixa de recursos. Quer dizer, o sujeito cria o seu partido, recebe o fundo partidário, com aquele dinheiro ele monta o seu esquema, a sua propaganda, o seu horário na televisão, compra, enfim, consegue a adesão de alguns deputados e, com isso, ele negocia. Então, o problema, que eu creio, não é a quantidade de partidos. Se cada partido desses representasse os negros, as mulheres, os índios, enfim, setores da sociedade que precisam ser representados, seria uma coisa. Mas não, eles representam determinados setores, determinados interesses, às vezes pessoais, Tem gente que cria um partido, depois cria outro e vai negociar aquele tempo de televisão com as chapas majoritárias, os verdadeiros partidos, os grandes. Não tem partido demais, na opinião de vocês, ou não? Isso é um assunto irrelevante, Simone. Não tem partido demais? Tem partido demais. E isso cria um problema muito sério no funcionamento do Congresso. Esses dados interessantes, porque esse número de 42% é algo que
só 42% que se identifica com o partido, eu estou achando alto demais. É um número absurdo. Eu estou achando muito alto. E não, Quase não a baixo. metade, né? Eu achava que seria muito menos, porque, na verdade, as pessoas normalmente não votam no partido, elas votam nos candidatos. Não é? E o candidato, se ele está identificado com o partido, as pessoas fazem a identificação do candidato com o partido. Isso não é só no Brasil, isso não acontece no mundo inteiro. Quer dizer, a ideia que a gente às vezes tem que em outros países a política está muito organizada, bonitinha, em partidos muito claramente identificados, não é assim. Você vê que os Estados Unidos tem 2 partidos. Né? Tirando o independente, claro, o republicano, o democrata. Eles têm uma tendência, você pode dizer, o democrata tem uma tradição mais social-democrata, uma preocupação social, o outro é mais liberal do ponto de vista radical, assim, da economia de mercado, mas a diferença é muito pequena. Né? E mesmo na Europa, onde você tinha os partidos social-democratas tradicionais, com a base sindical, e os partidos conservadores, isso hoje em dia você não sabe mais exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Né? Quer dizer, essa ideia de que as pessoas vão se identificar ideologicamente não é o que acontece. Né? Os partidos têm uma certa representatividade, mas, na verdade, as pessoas votam em candidatos que eles identificam. E o problema com o sistema partidário brasileiro é que é tão complicado o sistema eleitoral que você vota e você não sabe, na verdade, quem vai ser eleito com o seu voto. E se você perguntar se a pessoa lembra em quem ela votou, a grande maioria vai dizer que ela não lembra em que ela votou para deputado, por exemplo. Até a questão do voto de legenda, né? Deixa eu trazer mais um convidado para o nosso debate agora. Eu vou chamar o Leonardo Avritzer, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, vai conversar conosco agora pela internet. Leonardo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Obrigado também pela gentileza em atender o nosso convite. Leonardo, como é que você interpreta essa questão relacionada ao posicionamento ideológico do cidadão brasileiro diretamente relacionado a um partido? Isso é relevante, é diferencial na hora de se politizar frente a uma discussão na sociedade ou não? Isso realmente poderia ter uma saída de uma outra maneira, na sua opinião, Leonardo? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ver que o Brasil, na verdade, hoje tem mais posicionamento ideológico do que ele já teve no passado. Se você pensar o PT e o PSDB, eles disputaram as últimas 6 eleições, um deles ganhou e governou, o outro foi oposição, quando o outro ganhou, também o que era governo passou para oposição. Então, assim, nós começamos a ter um sistema partidário relativamente organizado no Brasil, coisa que não existia na primeira experiência democrática entre 1946 e 1964. O problema não são os principais partidos, que representam, na verdade, posições importantes na sociedade brasileira. Um é mais liberal, um é mais social-democrata, um tem mais preocupação com a estabilidade econômica, o outro tem mais preocupação com políticas sociais. Esse não é o problema. É a grande virtude do sistema de ação de um conjunto de partidos que, na verdade, não tem programa e que se transformam em meros satélites do ato de governar, né? Então, esses 35 ou 36 partidos, parece com representação no Congresso apenas 26, né? Na verdade, a maior parte deles não tem programa nenhum, né? Como, por exemplo, o recente Partido da Mulher Brasileira, que na comissão executiva não tinha nenhuma mulher, né? Então, você vê que os exemplos abundam de partidos que são meros nomes ou meras legendas. Servem para quê? Servem para conseguir tempo na televisão. Isso, na verdade, significa, em geral, negociações financeiras e servem, na verdade, para, uma vez elegendo deputados, fazerem reivindicações nas coalizões governantes. E nesse sentido, Leonardo, você acredita que, claro, né, reforma política e financiamento de campanha são 2 assuntos que geram debate que dificilmente o Estado brasileiro consegue equacionar. Mas você prevê aí um cenário mais unânime, mais razoável para que esses 2 assuntos ganhem a cena nesse contexto atual do Brasil ou não? Ainda vão permanecer aí na penumbra por próximos governos? Reforma política e financiamento de campanha. O problema da reforma política é uma palavra vaga, né? Então, porque ela é uma palavra vaga, todo mundo é a favor da reforma política, mas essa não é a questão. A questão é qual reforma política, né? E aí começam as divergências. Em segundo lugar, e também muito importante, a maior parte dos deputados não é a favor de uma reforma política que
torne menos claro o seu cenário eleitoral, né? A gente pode dizer que a reforma política, ela, na verdade, se ela afeta a quantidade de votos da última pessoa que se elegeu, né? Ela, na verdade, tende a receber a oposição da maior parte das pessoas que vão sentir que a sua eleição vai ser afetada, né? Então, esse é o problema da reforma política. Financiamento de campanha já é uma outra questão, né? Financiamento de campanha, é evidente que o Brasil tem uma forma insustentável de financiamento de campanha, né? Na verdade, os 3 principais partidos brasileiros têm o seu financiamento muito parecido, né? PT, PSDB e PMDB. Todos eles, né, implicam em doações de empresas que são grandes fornecedores de serviços para o Estado, né? E isso faz com que, na verdade, o financiamento de campanha seja muito relevante e, né, onere o Estado, onere a organização do Estado. Nesse sentido, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado de introduzir o financiamento público é importante para organizar o sistema de financiamento no Brasil. Tá legal, Leonardo Avritzer, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, falando diretamente de Belo Horizonte. Obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Isabel, você como historiadora, pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, como é que você interpreta a falta de perspectiva histórica em muitos dos debates que acontecem nas redes sociais, relacionando esse ou outro candidato ou essa outra causa? Você percebe que existe essa falta de perspectiva histórica nos debates ou não? Está todo mundo muito bem calcado para entrar numa discussão? Não, perspectiva histórica é complicado. Uma vez eu vi um programa na televisão que era se perguntando às pessoas na rua quem era Tiradentes. E algumas pessoas não sabiam, é difícil ter uma perspectiva histórica. Eu acho até que a propaganda eleitoral, quando acontece, ela acaba contribuindo para a educação cívica das pessoas. Esse debate que está acontecendo hoje, em que pessoas arriscam opiniões ou são insufladas por determinadas mídias que são mais à esquerda ou mais à direita, eu acho que ele é positivo no sentido de que as pessoas despertaram de alguma forma para a política, com seus radicalismos, mas isso, a meu ver, é mais positivo do que a mesmice, né? Aquilo que um sociólogo chamou dessa PMDB. É até difícil de falar, né? Mas, enfim, transformar tudo num grande centrão, num grande PMDB, e que criou essa massa indefinida aos olhos do eleitor. De certa forma, hoje, o eleitor pode olhar, o PT defende determinadas maneiras de organizar a economia, mesmo que isso não seja explícito, mas vai sendo nuançado diante do eleitor, né? Por que está brigando aí pelos programas sociais, pelo Bolsa Família, pelo salário mínimo que vai ter que continuar aumentando, pelo SUS, né? São as bandeiras dessa esquerda que apoia esse governo. E do outro lado tem, como você mesmo disse, como o Simon disse, não, foi o Leonardo, essa questão do projeto de segurança econômica do ponto de vista do mercado. Então, você tem aí, cada vez mais sendo refinado, por conta desse debate mesmo, posições. E como Simon lembrou, não tem um partido de direita, mas essa direita começou a ter um candidato bastante expressivo, que está aí pontuando, né? E tem milhares, eu li uma matéria essa semana, tem milhões de seguidores, não sei. Então, está se formando uma direita que faz parte também do debate político. Você concorda, Simão? Essa formação da direita no debate político está se consolidando nesse atual momento? Eu acho que é importante pensar que se chama de direita, não é? Quer dizer, existe uma extrema-direita que está presente. Eu acho que é uma coisa muito preocupante. Não é? É um discurso muito autoritário, é um discurso de respeito às instituições, que achar que você resolve tudo pela força, saudades da época dos militares. Né? Nós temos esse tipo de extrema-direita que existe no Brasil e eu acho que ela capta apoio, capta simpatia em setores da população que não entendem muito de política, se sentem mal, se sentem incomodados, se sentem prejudicados e não sabem muito bem de quem é a culpa, então aderem a esse tipo de coisa. Isso não é só no Brasil, nós estamos vendo o Trump nos Estados Unidos fazendo exatamente a mesma coisa. É na França. E é parte de uma sociedade que concorda com aquela linha de pensamento. Exatamente. Que os números do Donald Trump, por exemplo... Então, digamos, isso tudo existe. Agora, existe uma outra coisa que o Brasil tem muito pouco, que você poderia chamar de muito pouco explicitamente, que é uma ideologia mais liberal
que defende a ideia de que você precisa ter equilíbrio da economia, que você não pode gastar mais do que tem, que você precisa ter um Estado que seja eficiente. Né? E isso não se expressa muito claramente como uma concepção que chega à população. Então, se eu conversar com especialistas, né, com gente que analistas, economistas, etc., eles concordam que você tem um pensamento que vai por aí. Não é um pensamento antissocial, mas é um pensamento que diz, olha, você não pode fazer uma política social se você não tiver um equilíbrio econômico, se você não tiver recursos para pagar os gastos sociais. Você tem que ter os recursos e tem que usar bem os gastos. Esse tipo de pensamento no Brasil ele é muito restrito ainda. A população não chega a perceber que isso é uma alternativa. Né? Eu acho que a discussão política ela se coloca num nível muito simplista, se você quiser. Ou você me dá o que eu preciso, ou então eu sou contra você. Na pura e simples negociação. Eu acho que para o povo, uma boa parte do povo, que a percepção é assim, eu ganho ou não ganho o benefício? Vai aumentar ou não vai aumentar meu salário? Né? Eu vou receber ou não vou receber uma boa aposentadoria mais cedo? Né? A discussão da Previdência Social ela é muito importante, ela está sendo colocada hoje e ela vai afetar muita gente. São desejos muito legítimos. Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo tem, os desejos são os mais legítimos, você tem que ter dinheiro para poder pagar os desejos. Essa aqui é a questão. Agora, no contexto da identificação do povo com a discussão em que está acontecendo, a questão do nós e eles, né? De 2, 3 anos para cá, essa questão do nós contra eles, o bipartidarismo, a polarização do debate, isso se intensificou, na opinião de vocês, em que momento da democracia brasileira, vindo dos últimos 5 anos para cá? Qual foi o ponto que fez essa cultura do nós e eles ganhar as redes sociais, ganhar os debates e estar de uma forma mais clara na nossa sociedade? Eu acredito que houve uma grande melange, pode-se dizer assim, em 2013, com as forças mais disparatadas tomando as ruas e sem uma direção. Tanto que tanto a esquerda quanto a direita foram expulsas, né, das manifestações. Mas a partir dali, e principalmente a gente viu aquelas manifestações contra a presidente Dilma na Copa do Mundo, a campanha contra a Copa do Mundo, dizendo que não ia acontecer, que o Brasil era um caos, etc. Aquilo ali, de alguma forma, construiu uma opinião contrária ao governo, né, e que se intensificou e aí formou, sim, uma corrente de opinião na classe média que baseada no combate à corrupção, né, supondo que esse seria o governo mais corrupto da história do Brasil. Então, a partir daí, sim, construiu-se um estado, né, de espírito na classe média, principalmente na classe média bem estabelecida, na classe média que não estava satisfeita, por exemplo, com o aumento do salário mínimo, com uma série de mudanças que desconfiguraram um modo de viver no Brasil. As pessoas estão querendo o seu Brasil de volta, né? Então, eu acho que foi esse caldo que veio de 2013 numa confusão, mas se configurou como um primeiro momento que essa classe média que vivia de alguma forma recolhida passou a ir para as suas varandas bater panela. Então, aí sim criou-se um antagonismo que encontrou, num primeiro momento, essa resistência de esquerda abatida e descrente, principalmente porque as promessas de campanha da presidente não se realizaram na medida que ela escolheu um ministro que nada tinha a ver com aquilo. E aí, quando o perigo de uma situação limite se colocou, você assiste isso que está acontecendo. A reorganização das forças democráticas, dos movimentos sociais em defesa de determinadas bandeiras que são importantes para o povo brasileiro. Simão. Olha, eu acho que uma certa polarização é saudável. Você tem que ter clareza que existem diferentes alternativas e o seu regime democrático se discute isso e ganha um ou ganha outro, e quem ganha, não é, vai para o governo e o outro fica na oposição. Foi o que aconteceu em 2014. Exatamente. Então, digamos, isso é muito saudável. Não é? Agora, quando os lados deixam de reconhecer o direito do outro de existir, a coisa passa por uma briga uma disputa que já vai além da questão democrática. As pessoas atacando pessoas que andam de vermelho na rua, isso é um horror. Então, eu acho que a ideia de que haja uma certa... As pessoas têm visões distintas e me parece uma coisa muito salutar. Então, desse ponto de vista, eu não vejo nenhum problema. Agora, essa radicalização que está surgindo agora, eu acho que, em parte, e aí eu colocaria a culpa no PT principalmente, que o PT tem uma ideologia
ideia de que somos nós contra eles. Não é? Ou você é do nosso lado ou você é inimigo do povo. A ideia de... Se você pensa, por exemplo, quando o Lula assume o governo e recebe a faixa de Fernando Henrique, não é? lá para trás, não, o clima era assim, perdemos, não, o PSDB perdeu, está aqui a faixa, boa sorte, se precisar da gente, a gente ajuda. Não é? Esse clima que durante alguns anos talvez tenha ficado, isso foi desaparecendo e ficou uma polarização que foi se acentuando. Se você joga em cima disso o fracasso da política econômica, não é? E mais o escândalo da corrupção, não é? E a frustração que as pessoas têm ao ver que a economia está afundando, quantos milhões? 10 milhões de desempregados, né? Uma coisa violentíssima sobre a classe média em termos de perda de condição de vida, perda de perspectiva, então isso leva a uma radicalização. E há, claro, a reação dos perdedores que não se conformaram com o resultado e passaram a criar um estado de uma instabilidade constante, com processos para anular as eleições, depois que não conseguiram esse, inventaram outros, até chegar nesse limite de se associar a um criminoso que está aí presidindo a Câmara dos Deputados, e essa oposição que vem sabotando esse governo desde o começo, agora chega ao seu ponto culminante, realizando o seu sonho de tentar destruir, demitir, impedir uma presidente legitimamente eleita, associada a um presidente de Câmara dos Deputados que não tem legitimidade nenhuma. Já a gente vai voltar a falar sobre esse cenário que se constitui no Brasil a partir das discussões que estão acontecendo em Brasília, mas voltando ao tema da representatividade partidária com relação à população brasileira. Mas o Sala Debate faz um intervalo rápido agora e volta em 2 minutinhos. Até já! Estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre a crise de representatividade partidária, podemos chamar assim, a respeito de dados do IBOP relacionando a relação do povo com partidos políticos. Conosco aqui no estúdio a Isabel Lustosa, ela que é historiadora e pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa, e também o Simão Schwartzman, ele que é pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade no Rio de Janeiro. Simão, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre o contexto político dentro da discussão sobre representatividade partidária. Queria que você começasse com o seu olhar a respeito desse tema. Eu tenho uma visão diferente da Isabel a respeito do que está acontecendo. Eu acho que o governo deu um tiro no pé com uma política econômica completamente equivocada, tentou se salvar, não é? Buscando gente que poderia organizar a economia e não deu apoio ao ministro que teve que sair. O governo está completamente perdido, o país está pagando um preço enorme e, em cima disso, você bota os escândalos da corrupção. Não é? Então, isso, para mim, configura uma situação muito grave de falência do governo que justifica o impeachment, que não é nada perfeito, porque tem uma série de problemas associados a isso, mas, enfim, a minha visão é diferente da sua. Eu não acho que o problema foi criado pela oposição. O governo se fechou e entrou por um caminho muito difícil. Isso tem criado na população uma situação muito polarizada, né? Porque a discussão está muito intensa, né? E as pessoas que apoiavam e votaram na presidente, né? E que acreditavam naquela mensagem têm muita dificuldade de entender e de incorporar essa quantidade enorme de fatos que estão aparecendo. Então, cada um, de alguma maneira, tenta explicar, tomar uma posição, o que torna a discussão política muito difícil. Porque na discussão, dificilmente ela se faz em termos de argumentos. Né? Você diz um argumento, o outro desqualifica o argumento, ou desqualifica quem falou. Né? As pessoas dificilmente discutem o que está sendo dito. Né? E como a discussão fica muito dessa forma, cria situações em que as pessoas, às vezes, têm que, para preservar a amizade, para preservar um casamento, né, resolve não conversar mais e não discutir mais. Nesse sentido, acho que vocês, todos estamos passando por, em certa parte, dessa discussão, né? Até que ponto vai entrar numa discussão política com um amigo, com a família, em casa, para preservar esse ou outro relacionamento. Está acontecendo, Isabel? Olha, está acontecendo. Eu tenho uma família enorme no Ceará, sobrinhos e, enfim, meu marido, meu filho, enfim, cada um tem visão diferente. E o que eu administro, eu tenho uma comunicação muito intensa através do Facebook, é não criar determinados espaços. A família,
os meus amigos de Fortaleza, alguns muito conservadores, mas que eu quero bem, eram amigos do meu irmão e que eu gosto de falar das histórias de Fortaleza. Eu acho que tem espaços de sociabilidade que não precisam ser contaminados pelo debate político. São questões, é que nem se diz assim, não discute política, religião e futebol, senão você destrói a festa, né? Porque aparecem os exaltados. Então, acho que sim, tem um espaço de convivência de pessoas conservadoras. Eu sou do Instituto Histórico Brasileiro, Histórico e Geográfico Brasileiro. O presidente da Casa Rui, durante muitos anos, foi o Américo Jacobina Lacombe, que era um grande historiador, conservador até o fundo da alma. E ele conviveu bem com intelectuais na época, hoje dizer que o Zé Murilo era de esquerda, mas enfim, Zé Murilo, Eduardo Silva, enfim, e que ele incentivou, ele publicou nas obras do Rui Barbosa prefácios de autores, até do Astrogildo Pereira, enfim, quer dizer, há esse tipo de comunidade de espírito que eu acho que transcende a política, que passa pelos afetos, que passa pela arte, passa pela cultura e que permite as pessoas se encontrarem no outro ambiente. É claro que está tudo muito contaminado, né? Você está vivendo um momento dramático. Já se furtou de algum debate nesse sentido? Eu acho que, por sorte, as pessoas com quem eu convivo pensam de maneira muito parecida com a minha, então eu não tenho muito essa situação. Mas eu acho que o que é importante é o seguinte, o dia a dia das pessoas comuns não é discutir a grande política nacional. Quer dizer, o fato de estar todo mundo nervoso com a política nacional é uma anomalia. Não é? Eu acho que a política, num país feito o Brasil, ela tende a ser muito mais local, não é? E não é muito ideológica. Não é? Eu acho que nós temos um problema isso toca toda a questão da organização do sistema partidário. Se nós tivéssemos, por exemplo, um sistema mais distrital, onde você conhecesse pessoalmente o candidato, né, em quem você vota, né, e você pudesse saber, né, se o seu candidato está no governo, você pudesse ter um contato com ele, né, você teria um tipo de política que é uma política mais normal de uma sociedade do que ficar todo mundo discutindo uma grande questão nacional, uma grande questão ideológica. Né. Eu acho que essa exacerbação, digamos, do debate político tem a ver, eu acho, com o deterioro, na verdade, a que chegou o sistema presidencialista nesse momento, né, por uma série de razões que a gente está discutindo. O que você quer dizer com isso? Que o cenário caminha para uma nova discussão que possa surgir para mudar o sistema brasileiro? Olha, eu acho que essa discussão está posta, não é? Eu acho que nós temos... distrital. Não é só distrital. Eu acho que é uma série de questões, como é que você reduz o sistema partidário, como é que o número de partidos, como é que você acaba com a questão, com esse tipo das coligações, como é que você resolve, administra a questão do financiamento da campanha. Você tem que, de alguma maneira, criar um sistema partidário em que as pessoas se sintam mais representativas, até porque mais representadas. A infidelidade partidária é uma constante, né? Exatamente. O político se elege por uma legenda e passa para outra. Mas a representação do pequeno político que foi tentada no Império e formou o parlamento das mediocridades, porque as pessoas estavam tão focadas nos seus problemas locais que não pensavam no nacional. E o papel do parlamento é traçar políticas que pensem o Brasil. São as duas coisas. Né? Por exemplo, a proposta uma das propostas que tem sido discutida é chamado voto distrital misto, né? Em que você pode, ao mesmo tempo, votar num candidato local, mas o partido também pode apresentar uma lista de nomes que são nomes que têm uma representatividade nacional. Né? O problema principal, eu acho que foi mencionado antes, é que esse Congresso que está aí não vai querer fazer nenhuma modificação que afete os interesses de quem já se elegeu por esse sistema. Né? Então, é muito difícil você fazer a reforma. O que está acontecendo, entretanto, eu acho que talvez seja o bom que possa sair dessa crise, é que nós estamos chegando a uma situação tão complicada, de tão limite, que a discussão sobre a reforma partidária, a reforma política, ela vai se impor. Né? A questão toda do presidencialismo é uma discussão que eu acho que está posta. Né? Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil não aconteceria num país que tivesse um regime parlamentarista, onde o primeiro-ministro perde uma votação e sai e troca o governo, sem trauma. Né? O presidencialismo brasileiro, o presidencialismo que eu chamo quase de imperial, ele não permite isso. Você tem um governo completamente fracassado, completamente falido, e não tem meios razoáveis e normais de você trocar esse governo. Isso é uma conquista da democracia, eu não da acho, Constituinte? Primeiro, que o governo é totalmente fracassado. É um problema gravíssimo da democracia brasileira. Né? E você tem que ter um sistema em que o governo tem que responder
mais rapidamente a mudança de situação mudou a opinião, é o que acontece no regime parlamentarista. O rei fica, né? Mas o primeiro-ministro troca. Não é? E no Brasil, se nós poderíamos ter como um sistema semipresidencialista, que muitos países adotam, a França é um grande exemplo, mas tem outros, você tem um presidente que não tem funções muito executivas do dia a dia, que tem uma função mais de representação do país nacional e ele tem uma permanência, mas a execução diária do governo é por conta de um gabinete que responde a um Congresso, não é? E que o Congresso pode tirar quando esse governo... Houver uma avaliação. Se esse sistema existisse, o nosso Eduardo Cunha seria o primeiro-ministro, porque ele foi eleito presidente da Câmara, teria o perfil do parlamento. Então, você tem qual a solução aí? Você tem, se você tem um parlamento mal escolhido, a solução é que você tem um equilíbrio em que o presidente e o parlamento e a justiça, o clássico equilíbrio de poderes. Deixa eu chamar mais um convidado para a nossa conversa, para trazer talvez um novo elemento que está muito rico. Vamos trazer agora mais um convidado para este debate. Eu converso com o Sérgio Praça, ele é professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro. Sérgio, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, e você? Obrigado pela participação aí no nosso programa. A gente está aqui com o Simão Schwartzman e com a Isabel Lustosa, justamente tentando traçar um paralelo sobre que regime de governo poderia ser mais razoável para o Estado brasileiro, dadas essas circunstâncias que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Qual é o seu posicionamento a respeito dessa possibilidade de mudança, Sérgio? Boa noite. Boa noite. Boa noite ao Simão, à Isabel. Eu estava ouvindo o Simão, eu concordo que o parlamentarismo é um sistema de governo mais adequado, mais flexível, mais interessante. Agora, travar essa discussão agora, falar em mudar o sistema de governo nesse momento é muito complicado, né? Seria muito oportunismo, seria mais confusão ainda. Então, acho que é uma discussão que se coloca, sem dúvida, mas a gente está num regime presidencialista, vamos buscar uma solução presidencialista para a crise que ocorre hoje. Com relação à representatividade do povo brasileiro, às legendas, né, que é o tema do nosso programa, foi o início das nossas discussões, como é que você avalia essa curva da representatividade dada na pesquisa do Ibope recente, Sérgio? Olha, eu acho que é natural, dada a crise política, que as pessoas se sintam bem menos representadas hoje do que costumam dizer que são, né? Eu acho que o PT sempre foi o partido, pelo menos nos últimos 30 anos, que amealhou mais pessoas com identificação partidária, né? Com pessoas simpatizantes, filiados e militantes do PT. Ele vem perdendo isso já há alguns anos e, sem dúvida nenhuma, nos últimos meses isso piorou ainda mais, né? Então, eu acho que não necessariamente seja uma crise de representatividade geral, mas uma crise do PT que se reflete no sistema como um todo, né? Assim como eu acho que o que está acontecendo hoje não é uma crise necessariamente do sistema político, mas uma crise de governo muito forte, mas que se reduz a um governo, né? Não é uma crise, não acho que o presidencialismo deu errado no Brasil, não acho que o gerenciamento de coalizões deu errado no Brasil. Eu acho que esse é um governo que deu errado, está dando muito errado em todos os sentidos. Então, acho que a gente não deve confundir essas duas coisas, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Eu acho que uma coisa é governo, outra coisa é sistema, e eu fico um pouco apreensivo de a gente jogar fora algumas coisas razoáveis ou né, reconhecidas do nosso sistema, junto com um governo que provavelmente está prestes a acabar. Eu vou trazer de novo aqui o debate para o estúdio, Sérgio. Já eu volto a conversar com você. Simão, com relação a esse posicionamento do Sérgio, que nesse momento poderia soar oportuna uma mudança como essa, eu que você tem a concordo dizer? com ele tem toda a razão. Eu acho que a crise que nós estamos vivendo coloca essas questões, eu acho que elas têm que ser discutidas mais adiante. Né? Você dizer, bom, agora dizer que a solução para a crise que está hoje no Congresso sendo, né, decidida, se vai haver ou não impeachment, é você mudar, fazer uma eleição, mudar o regime, como se fez na época do Jânio Quadros, saiu e se criou o parlamentarismo. Evidentemente não é isso que eu estou dizendo. Né? Eu estou simplesmente dizendo que essa crise que nós estamos vivendo chama a atenção para uma disfuncionalidade do sistema político,
a questão do Congresso, o Congresso é muito complicado, o Congresso não é Cunha, mas Cunha evidentemente faz parte do Congresso, agora o Congresso está tão mal quanto o Executivo, não é isso? Os dois estão igualmente ruins, não é? Eu não sei qual que é pior nesse momento. Então, mas o problema é o seguinte, nós temos que melhorar o sistema de representação para ter o melhor parlamento, porque a alternativa é o seguinte, é como se a gente fecha o parlamento. Se o parlamento é Cunha, é o argumento para a extrema-direita que vai dizer, não, fechamos esse pessoal aí, fechamos esse negócio. O que está fazendo o Maduro na Venezuela. A oposição ganhou o Congresso e esse Congresso não representa, quem representa é ele. Não é? A gente não quer isso para o Brasil. Não é? A gente quer ir aperfeiçoando o sistema político. Não é? E o judiciário joga um papel muito importante nessa limpeza diária, não é? Para eliminar a corrupção que existe no sistema, mas o próprio sistema tem que se mudar para ele não depender desse tipo de expedientes. Não é? Nós temos que avançar nesse sentido. Não é? Isabel, agora, certamente não é nesse minuto. Esse minuto nós estamos discutindo outra coisa. Pois é, o Brasil está com uma agenda parada, disso não há dúvida, né? Mas nesse contexto, você prevê perspectiva de que esse debate entre em cena sobre essas considerações que o Simão está trazendo? O debate sobre parlamentarismo Exatamente. agora? O debate está colocado, né? Sim, mas de forma mais prática. Não, prática não tem. Aí todos os pedidos de impeachment que o Eduardo Cunha está na gaveta esperando para esse não passar, para ele apresentar o outro, há uma instabilidade e a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados é um fator de instabilidade, sem dúvida, porque ele manipula essas ações no sentido de se conservar ele mesmo, um processado pelo STF e que até agora, por razões misteriosíssimas, nunca sofreu, como um senador, foi preso, ele não sofreu nenhum tipo de sanção, essa pessoa está comandando o Brasil, está conduzindo um processo contra uma presidente que não tem uma acusação de desonestidade e o desonesto é que comanda. Eu acho assim, não há como essa discussão avançar dessa maneira. Agora, e concordo com o Simão, são questões que merecem ser pensadas, até porque se as pessoas passarem a refletir sobre isso, passarem a se educar, digamos assim, uma educação moral e cívica com relação ao seu país, à política, ao seu papel dentro dessa sociedade, isso é muito importante. Até porque, nesse caso, o fato do crime de responsabilidade fiscal tem duas interpretações, tem muitas interpretações e, obviamente, está correndo no debate. Eu vou chamar de novo o Sérgio Praça para ele poder fazer comentários a respeito do sistema eleitoral. Sérgio, de que maneira você prevê que o sistema eleitoral brasileiro possa avançar com algumas mudanças daqui para frente ou não? Da forma como ele está estabelecido, é o sistema como deveria ser? Eu, se pudesse, faria só uma mudança no sistema eleitoral, que seria a instituição da cláusula de barreira. O que é isso? É um percentual mínimo de votos que os partidos devem ter em, por exemplo, 9 estados ou metade dos estados, para que possam ser votados para a Câmara dos Deputados. Em outras palavras, para que seus votos sejam contabilizados nas eleições parlamentares. Esse sistema já existe em muitos países, existe na Alemanha, existe em vários países de sistema proporcional. Temos aí uma breve interrupção na comunicação com o Sérgio, né? Questões da internet brasileira. Vou pedir para a equipe do estúdio tentar restabelecer o contato com ele para que ele possa concluir sua linha de pensamento. Simão, como é que você vê o sistema eleitoral brasileiro, pegando carona nesse debate que Eu o acho que ele Sérgio tinha estava começado? colocando uma questão muito importante, que é a ideia da cláusula de barreira, para você evitar essa proliferação de partidos, né? Que, como a Isabel mencionou antes, são simplesmente grupos de negócio. Agora, não esqueçamos que o maior partido brasileiro, que é o PMDB, também é isso. Né? O PMDB é uma coligação de interesses absolutamente desprovidos de ideologia, que simplesmente vive dos benefícios de chegar aos cargos. Né? Eu acho que, em certo sentido, quer dizer, a política é isso mesmo. Quer dizer, política é as pessoas vão em uma posição pública para defender os interesses da sua população local. Né? E esse pedaço da política tem que existir. Né? Agora, no Brasil, acho que nós passamos um pouco demais para o outro lado, né? Que isso virou uma coisa de corrupção e virou uma coisa completamente sem limites. Né? Eu acho que essa defesa de interesses localizados, ela tem que existir, faz parte do sistema político, mas tem que estar num contexto onde existe um quadro mais claro de partidos principais, com responsabilidade, que a sociedade perceba a orientação que esses partidos tenham.
e tudo isso. Eu gostaria de, só para não deixar passar, quer dizer, o Isabel falava no momento, um dos fatores de instabilidade mais sérios nesse momento é o Supremo Tribunal Federal, que por razões que ninguém entende qual, não leva à frente os processos contra o Cunha e contra o Renan. Quer dizer, a instabilidade, quer dizer, a insegurança, a instabilidade do Brasil tem muito a ver com um sistema jurídico que também não funciona como se deveria. Às vezes age demais, às vezes interfere demais e às vezes age de menos, não é? E sem a presteza que a gente esperaria que devesse agir. Isabel. Não, eu concordo com o Simão. Acho que, por isso eu acho o seguinte, que a solução está mesmo nessa mobilização que a gente está assistindo, com todas as tensões, com todos os radicalismos. É um momento que a sociedade, são nesses momentos, foi no Direta Já, foi na anistia ampla, geral e restrita, foi nas campanhas, né? E nas mobilizações que levaram ao fim da ditadura militar, que a sociedade se pensa, se põe para fora mesmo. É claro que é assustador a emergência dessa extrema-direita que ressurgiu aí nessas manifestações, né? Mas elas são expressões que estavam escondidas, elas já existiam, as pessoas já pensavam, já tinham aqueles preconceitos, aqueles desejos de ditadura militar, etc. Agora, estão botando para fora isso. Eu acho que essas pressões da sociedade, tanto a direita quanto a esquerda, sobre essas forças que estão paralisadas, né? Supremo, parlamento e executivo, são fatores, né? É a hora que a sociedade civil vai e começa a mostrar a sua cara. Foi assim na ditadura, com as organizações, os movimentos populares, as associações de moradores, os sindicatos, que viraram o jogo. Então, eu não vejo com esse pavor que está acontecendo. Eu acho que isso é saudável, eu acho que a gente, cada um, claro, se limitando e não indo dar pancada no vizinho, jogar pedra, etc. Se cada um, com as suas convicções, participar da vida política da sociedade, isso é melhor para o Brasil. Nós conseguimos restabelecer, deixa eu ver, acho que sim, conseguimos restabelecer aqui o contato com o Sérgio. Sérgio, você estava comentando a respeito do sistema eleitoral e nas possíveis mudanças que você sugeria para esse contexto. Pode concluir sua linha de raciocínio, por favor, Sérgio. Isso, desculpa a falta de conexão aí. Então, acho que uma cláusula de barreira colocaria um limite aos partidos, né, a essa proliferação de pequenos partidos e facilitaria o gerenciamento da coalizão. Tanto a Dilma quanto o Lula tiveram dificuldades em gerenciar a coalizão por conta do expressivo número de partidos políticos, né? Muito mais do que no período do FHC. Então, hoje, para ficar em um exemplo só, em um dado só, são 11 partidos com mais de 15 deputados na Câmara dos Deputados. É muita gente, é muito partido, é muito difícil negociar com todos eles. Então, é por isso que a gente está vendo nos últimos dias essa barganha desenfreada em torno de cargos e ministérios, ainda mais sem o PMDB, né, que dificulta mais ainda. Então, se houvesse cláusula de barreira, haveria mais partidos médios e grandes do que hoje, e isso facilitaria o gerenciamento da coalizão. Tá certo. Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da FGV aqui do Rio de Janeiro, obrigado aí pela sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Eu vou trazer para vocês, conforme combinado no início do programa, um pouco das participações do público. O Canal Futura colocou ao longo da semana essa questão na nossa página no Facebook, né? Algum dos 35 partidos políticos do Brasil representa você? E algumas considerações aqui. O Álvaro da Mota, obrigado, Álvaro. Nenhum deles me representa, isso é horrível saber. O José Rosa dos Santos, também nenhum me representa. João Paulo, não me sinto representado. E o Gabriel Teodoro colocou assim, algo que eu quero debater com vocês. Digamos que nem sempre. E aí o nem sempre mostra como uma situação pode influenciar na representatividade, né? Esse tipo de comportamento volátil é comum, dada a crise, obviamente, mas de que maneira ele pode representar ali a fidelidade do povo com relação a uma legenda? Quando o Simão falou disso, que a maior parte das pessoas não pensa... 46%. Né? A maior parte das pessoas está ocupada com os seus afazeres. Só uns malucos ficam o tempo todo, como eu acabei ficando nos últimos 6 anos, conectada aos problemas brasileiros. Mas, como o Simão também disse, muita gente nem lembra em quem votou.
né? Porque, na verdade, as pessoas não se ocupam dos problemas brasileiros. Isso só passou a fazer parte do cotidiano dela quando se apresentou esse enfrentamento, essa crise, esse convite a tomar posição. Então, acho que a pessoa não se sente representada. Se lembra daquele Feliciano, que todo mundo diz, não me representa? Marco Feliciano. Que apareceu no presidente mundo da Comissão todo. de Direitos Humanos do Rio de O sujeito Janeiro. se criou com aquele não me representa, porque ele era um desconhecido e virou de repente. Mas eu acho que é uma crise de representatividade, mas na verdade, o sistema é feito assim. Se você pensar nos países em que o voto não é obrigatório e a quantidade de pessoas que vão votar, né? Porque as pessoas não estão, muita gente não está nem aí, sente as consequências disso, é quando o bolso aperta, é quando a situação fica muito difícil que as pessoas começam a prestar atenção na política. Então, acho que essa polarização que se construiu a partir de uma série de fenômenos que também são midiáticos, ela faz as pessoas pensarem, eu acho que não me representa, ele talvez vá pensar o que me representa. O Simão citou no início do programa a questão dos Estados Unidos, né, com democrata, com republicano. Queria pegar carona nesse conceito, Simão, para pegar a sua opinião. O fato do americano ter lá o financiamento privado de campanha, as doações para a campanha, fruto de um povo que tem na representatividade da conjuntura americana de política, algo que os represente a ponto de dar um dinheiro. Esse é um contexto muito longe do brasileiro de chegar a esse nível de razoabilidade? Eu acho que no caso americano, quer dizer, por mais dinheiro que se coloque privado, os dois partidos mais ou menos se equivalem, todos eles conseguem muito dinheiro e, na verdade, não é o dinheiro que decide a campanha eleitoral. Né? Quer dizer, eu acho que não é o dinheiro que resolve uma eleição. A eleição se resolve, na verdade, é claro que o dinheiro entra, o dinheiro influencia, o dinheiro é muito importante, mas o sistema privado que faz isso e o sistema americano, a democracia americana continua funcionando bastante bem nessa forma. Na verdade, são duas opções, as duas aparecem de maneira mais ou menos equivalentes para a população e a população toma uma decisão. E as pessoas mudam. Tem a época que são republicanos, o voto local é republicano, o voto nacional é democrata. As pessoas não têm essa identidade política clara, e eu acho o seguinte, quando todo mundo fica politizado e pensando na política nacional, as coisas não estão bem. Né? O normal é que as pessoas cuidem do seu dia a dia, e cada 4 anos elas vão votar, ou cada 5 anos para presidente. E você tem, se você tiver partidos políticos que sejam reconhecidos como legítimos, que sejam capazes de governar com competência, que não levem situações caóticas e absurdas, né? E que possam disputar num jogo político em que cada um, o que ganha, leva e o que perde reconhece o direito do outro de ser eleito e depois participa da eleição no ano seguinte ou na próxima eleição, etc. Eu acho que isso é o que é o normal. O anormal é que quando a coisa polariza de tal maneira, ele fica todo mundo preso dessa questão da decisão do que vai acontecer com a presidente amanhã. A gente está chegando perto do final do programa. Isabel, PT, PSDB e PMDB. Que cenário você prevê aí para o sucesso desses partidos, dada todo o agito dos últimos meses? Olha, se depender da pesquisa da Folha, o PSDB está numa posição bem complicada, né? Porque houve uma queda nos possíveis candidatos a presidente. Não está nem constituído ainda. Mas, enfim, não houve uma evolução positiva para o lado do PSDB com esse processo que, de fato, atingiu pesadamente o PT. Eu acho que o PT está tentando juntar seus pedaços. Houve uma PMB, agora não vou conseguir falar. Criou umas características PMDBistas na sua forma de fazer política, está pagando um alto preço por isso, mas acho que ele vai sair dessa reconfigurado. Agora, o PMDB é o PMDB. Tá aí, vai estar na mesma... O Simão já falou do PMDB, mas PT e PSDB, Simão, que cenário você prevê para os dois partidos aí nesse contexto próximo? Eu acho que os dois estão com problemas. Né? O PT, evidentemente, se esvaziou muito. Né? Hoje a notícia é que não sei quantos deputados vão sair, possivelmente outros grupos vão surgir e vão tentar refundar o partido de outra maneira. Eu acho que, de qualquer maneira, o PT representa uma parcela da opinião, uma parcela da opinião pública. Algo vai continuar funcionando desse jeito, não sei se com essas pessoas ou com outras. O PSDB
tem problemas seríssimos internamente. Ele, na verdade, ele não consegue se organizar como partido, né? Ele é uma coleção de 3 ou 4 personalidades que não se entendem, que não conseguem se coordenar entre si minimamente, né? E isso acaba, eu acho que, eu pessoalmente acho uma situação muito complicada, que o PSDB, que poderia nesse momento estar jogando um papel muito mais importante no sentido de se colocar como uma alternativa a uma situação muito complicada que o país está vivendo, ele não consegue fazer isso. Simão Schwartzman, pesquisador do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade do Rio de Janeiro, obrigado pela sua participação no debate de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço. Isabel Lustosa, historiadora e pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa. Até a próxima, Isabel. Obrigado pela presença. Obrigada. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Sala Debate reprisa na tela do Futura aos domingos, às 9 da noite, e permanece aí para a sua consulta no site do Futura e nas nossos perfis nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.